Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente começa o nosso 7º encontro das nossas 8 semanas de Mindfulness. E eu gostaria de saber como é que foi a semana de vocês. A gente tinha de atividade, né, de tarefa de casa, essa semana, o tema da escuta, né, da gente abrir os nossos ouvidos e ouvir tanto o que está ao nosso redor, quanto a maneira como a gente fala, como a gente se comunica com as outras pessoas, além do que a gente ouve da nossa cabeça mesmo, né? O que a gente fala para nós mesmos, né? E como que foi essa experiência? Alguém quer comentar? Olha, foi muito interessante essa semana. Vou falar que eu conversei com a minha mãe no final de semana e foi bem diferente. Eu busquei ouvi-la sem julgar e entender tudo, e foi muito interessante porque nós ficamos quase 2 horas conversando e ela me falou muito sobre a história da ancestralidade. E eu fiquei, assim, muito fascinada porque eu comecei a escrever, porque ela foi falando muitas coisas que eu falei, pode ser que se perca. E eu comecei a escrever um pouco dessas histórias que ela contou, de como foi a adolescência dela, o início da fase adulta, como foi a relação com meu pai, eles se separaram, como é que foi tudo isso, sabe? E foi muito lindo, assim, realmente ouvir isso, sabe? Estar ali plenamente, assim, na atenção plena de escutando ela e entendendo, assim, também a minha história, né? Então, foi muito bacana isso. Foi interessante também ficar atenta aos ruídos, né, da casa e o que eu me atento, os ruídos internos aqui. E então foi muito interessante, assim, foi um exercício assim que trouxe muita consciência e eu fiquei realmente muito feliz, assim, com todas as sincronicidades que foram acontecendo, assim, durante essa semana. Ai, que legal, Marinja. Muito obrigada por comentar. Patrícia, tá ouvindo agora ou não? Tô sim. Não. Tá? Ok, perfeito. Bem-vinda. Eu vou só mutar o microfone, tá? Alguém mais quer comentar como que foi essa semana, essa experiência do ouvir, do escutar? É bem interessante que a Marinha já comentou também, a gente ouvir as pessoas da nossa família mesmo, né? Ouvir as pessoas que ainda estão vivas, né? Como a gente já viu nas primeiras aulas, né? O tema da impermanência. Assim como a nossa vida é impermanente, como tudo na nossa vida é impermanente, tudo muda muito rapidamente, com o tempo, né? Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que as pessoas que, quando a gente era pequeno, estavam sempre aí, não necessariamente vão estar com a gente a vida toda, né? Então, é super importante a gente ouvir essas pessoas, ouvir o que elas têm para falar realmente, ouvir um pouco da nossa história, porque às vezes isso fica perdido realmente. Se a gente vai passando o tempo, a gente não tem essa informação e as pessoas realmente vão morrendo e a gente não tem essa história da nossa história. É bem interessante a gente saber da nossa história também para a gente passar isso adiante para os nossos filhos, a gente saber a nossa árvore genealógica, da onde a gente veio, para onde eu vou. Quando a gente sabe da onde a gente veio, é muito mais fácil também a gente ter alguns objetivos. Muitas das coisas, muitas das nossas decisões que acontecem às vezes de maneira inconsciente, têm relação também com os nossos antepassados, né? O que eu estou estudando hoje, ou o que eu estou fazendo hoje, pode ser que tenha relação com alguma pessoa do passado, e além disso, a gente tem toda a parte de constelações familiares, né? Não sei se vocês estão familiarizados com esse assunto, mas, desculpa, é algo que também é bem estudado, né, na atualidade, e é super importante para a gente curar algumas feridas também, algumas coisas que a gente não percebe, ou alguns comportamentos que a gente repete de maneira inconsciente. De repente, não sei, um pai que era muito violento, a filha acaba casando com um homem que depois é violento também. De maneira inconsciente, ela vai buscar isso, sabe?
Então, tem muitas outras coisas que a gente consegue descobrir e ir estudando. Claro, tem um monte de outras coisas por trás, né? A questão da gente fazer terapia também e outras coisas. A gente já comentou aqui também do yin e yang, né? Do feminino e masculino, que tudo que a gente faz está relacionado ou com o pai ou com a mãe, a importância da gente perdoar também. Então, tudo isso também tem relação. E é super importante a gente poder ouvir quem ainda está aqui, né? Nesse plano físico. Se vocês ainda têm avô, avó, é interessante perguntar, porque às vezes eles não vão falar do nada. Ah, como você conheceu? Se eu falar para o meu avô, né? Como que você conheceu minha avó? Se eu não perguntar, não necessariamente ele vai me contar. E essas pessoas também, às vezes, por ficarem tanto tempo sozinhas, né, com o passar do tempo, às vezes eles se sentem muito importantes também, falando um pouco da história deles e a gente escutando de maneira consciente, de maneira ativa. Não só nesse caso, né, a gente falando da nossa família, mas também dos outros, né? Se a gente está falando numa empresa, por exemplo, um líder poder ouvir os seus liderados e ouvir de maneira consciente também. Isso ajuda bastante também no desenvolvimento dessas pessoas. Como que eu vou poder desenvolver uma pessoa se eu não conheço realmente a pessoa, se eu não sei os sonhos que ela tem? Então, é bem interessante a gente ouvir o outro e também a gente poder falar das nossas questões sem ter nenhum tipo de bloqueio mesmo. Eu poder falar tudo que eu quero, tudo que eu penso, com respeito, claro, mas eu ter essa abertura de me comunicar com o mundo, de me comunicar com os outros, né? Se a gente for pensar na questão da impermanência também, se eu não sei se eu vou estar aqui amanhã ou não, eu vivi da melhor maneira, sabe? Eu falei o que eu queria ter falado. A gente vê muitos casos de pessoas que, não sei, a pessoa falece e depois o outro fala, nossa, eu queria ter dito isso, eu queria ter dito aquilo. Eu mesma passei por alguma situação similar, né? Meu pai faleceu em 2007, num acidente de moto, então foi algo super repentino. Ele saiu um dia para trabalhar e simplesmente não voltou. E aí a gente se dá conta de várias coisas, né? Tipo, é, quando a gente encara a morte de perto também, eu acho que a gente tem mais consciência da vida. E é bem interessante a gente ter essa noção, até mesmo por tudo que a gente está passando nesse momento, né? A questão da Covid, a quantidade de pessoas que a gente se separou fisicamente nesse momento, mas que a gente possa falar para o outro o que a gente sente de verdade, sem tentar esconder nada, e também ouvir os outros como as pessoas merecem ser ouvidas, sabe? Ouvir com o coração de verdade, né? A Beatriz comentou, para mim foi muito bom, a gente entende melhor o outro quando está sem julgamento e atento, perfeito. Mais alguém quer comentar como é que foi essa experiência nessa semana? Tranquilo? Bom, o tema que a gente vai falar hoje é bem relacionado também com essa questão da comunicação, mas nesse caso são os nossos sentimentos, né? Então, a gente ter consciência do que a gente sente e por que a gente sente determinadas coisas. Então, em muitos casos, a gente vê hoje muitas situações, né, de pessoas com ansiedade ou pessoas com síndrome do pânico, pessoas com depressão, que são diversos sentimentos, né, a gente relaciona ao estresse, muitas vezes, é claro que são diferentes níveis de estresse, mas tem vários outros sentimentos aí nessa questão, né? Então, pode ser algum tipo de tristeza, é, pode ser saudade de algum tempo que a gente viveu, né? Dependendo no caso da depressão, por exemplo. E é interessante a gente ter consciência disso e tentar estudar isso. A gente, no caso do mindfulness, né? A gente é como se a gente fosse alquimista estudando o nosso corpo, como se o nosso corpo fosse o nosso laboratório. Então, eu vou estudar totalmente esse corpo. O meu objeto de estudo é meu corpo, é a minha mente, são meus sentimentos, é a minha respiração. Então, eu vou estudar tudo isso. Então, eu vou dedicar tempo para isso. Isso é possível de ser feito na meditação,
mas também em outros momentos. Quando a gente está numa situação, por exemplo, de síndrome do pânico, a gente consegue, dependendo do caso, né? Tentar focar na respiração nesse momento. Se eu vou focando na minha respiração, o que que eu sinto em relação a isso? E eu conseguiria acalmar essa respiração? Eu tenho poder, eu tenho controle sobre isso ou não? O que acontece muitas vezes na atualidade é que a gente não chega a ter um controle da nossa vida, né? A gente é tomado por as coisas que acontecem, então, aconteceu, não sei, por exemplo, eu tenho um monte de reunião e eu sou tomada por isso, tipo, eu tô em uma reunião e vou para outra, e vou para outra, e vou para outra, e eu não lembro se eu almocei hoje, por exemplo, sabe? Tipo, eu tô fazendo tantas coisas que eu não sei. Algumas coisas também que me perguntaram, né, quando eu mandei a mensagem para vocês perguntando, como que tá, né, na questão das 4 semanas. É, pelo menos 3 pessoas me comentaram eu gostaria de saber mais como organizar o meu tempo. Ou, por exemplo, eu tenho vários cursos para fazer, como eu me organizo em relação a isso, sabe? E aí, isso é questão também da gente colocar limite na nossa vida em alguns momentos, né? Hoje, a vida, como a gente comentou na primeira ou na segunda aula, a questão do mundo VUCA, que é um mundo muito rápido, muito volátil, muito incerto, e as mudanças acontecem a todo momento. Então, tem coisas acontecendo todo o tempo. Ainda mais dependendo de onde vocês moram, né? Se a gente mora em São Paulo, por exemplo, eu tenho fim de semana livre. Se eu vou entrar na internet, eu vejo um monte de coisa para fazer. Eu posso ir no teatro, eu posso ir no cinema, eu posso ir num show. Hoje em dia que a vida tá voltando, né? Assim, tem muita coisa para fazer. E a mesma coisa acontece na nossa vida, nos nossos projetos, e a gente tem que também definir as nossas metas, o que que eu quero para minha vida, qual que é meu objetivo, e com base nisso, eu fazer as minhas escolhas. Então, eu vou realmente fazer esse curso, eu vou me dedicar a ele, ou é melhor eu dedicar meu tempo para outra coisa? Eu preciso estar o tempo todo respondendo as mensagens no WhatsApp, ou não necessariamente? O que que eu sinto quando chegam essas mensagens, sabe? Tipo, eu sinto ansiedade porque, eu tenho que responder essa mensagem rápido e aí a outra pessoa tem que... Não, não necessariamente, entendeu? A gente pode colocar alguns limites que são super importantes, isso também na questão do trabalho. Existem várias pessoas atualmente que estão sofrendo de burnout, entre outras coisas, né? Que é basicamente o excesso de trabalho, não necessariamente só o excesso de trabalho, mas o excesso de pensar no trabalho. Às vezes a gente coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, porque eu tô pensando nas coisas do trabalho, eu tô pensando em outras coisas. Então, tudo isso a gente tem que começar a tomar as rédeas da nossa vida também, tipo, e tomar as rédeas no sentido de qual que é a minha prioridade? A minha prioridade é eu estar bem e saudável. A partir disso, eu posso fazer várias outras coisas. Se eu decidir fazer um curso, se eu decidir entrar num projeto, se eu decidir sair à noite, se eu decidir conversar com uma pessoa no WhatsApp, eu posso decidir tudo isso, desde que eu esteja saudável e bem. E para eu estar saudável e bem, uma das coisas que a gente recomenda no Mindfulness, né, que é uma prática de mindfulness, uma prática formal de mindfulness, é o tema da meditação, que é a gente focar na nossa respiração, como a gente fez em uma das aulas, e é algo que a gente pode tentar trabalhar aqui agora. Se todos estiverem de acordo, vamos fazer uma meditação rápida, ok? Só para a gente chegar e estar aqui tranquilos. Então, aonde vocês estiverem aí, sentados de maneira confortável, com a coluna reta e de maneira confortável, podem fechar os olhos. E sentir a sua respiração nesse momento. E como um analista,
Analisa como é que tá essa respiração. Você considera que ela está rápida ou que ela está devagar? Que ela está normal para o que o seu corpo está acostumado? Analisando também a temperatura desse ar que entra e sai. Eles têm a mesma temperatura? Se for necessário colocar a mão próxima ao nariz, para você poder sentir como esse ar entra e sai. Qual que é a temperatura dele, o ritmo dele. E notando até onde você pode perceber a sua respiração no seu corpo. A partir do momento em que ela entra pelo seu nariz, até onde você consegue acompanhar esse fluxo. E o que que você pode aprender com a sua respiração agora? A nossa respiração é o que dá o tom da nossa vida. Se a gente pensar numa música, a gente precisa afinar o instrumento para poder tocar. O mesmo acontece com o nosso corpo. A gente precisa afinar essa respiração, se sintonizar com a frequência correta, para a gente poder atuar na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso respirar, na nossa relação com os outros. E você consegue notar neste momento se aparecem pensamentos e que tipos de pensamentos que aparecem, com que frequência eles aparecem. E apenas observe, deixando esses pensamentos irem. Observe os pensamentos e deixa que eles se vão, sem se envolver com eles. Se isso for difícil para você, volta a sua atenção na sua respiração. E enquanto você observa esses pensamentos, o fluxo da sua respiração, existe algum sentimento que aparece?
E você conseguiria apenas sentir esse sentimento sem nomeá-lo, sem rotular, somente sentindo isso. Sem julgar se é bom ou ruim. Apenas sentindo. Se permitindo ser o que você é agora. Sentindo a sensação natural do seu corpo. E como que é o contato da sua pálpebra com o seu globo ocular? Você consegue sentir isso? Que sensação isso te causa? Cada vez que você fecha os olhos. Quando a gente fecha os olhos, a gente se abre para um mundo que tem dentro da gente, que a gente pode explorar momento a momento e sempre estar presente. Quando vocês se sentirem confortáveis, lentamente podem abrir os olhos e sentindo a claridade entrando pelos olhos. E como é olhar ao seu redor agora? Olhar para você. Tudo bem? Alguém quer comentar como foi essa experiência? É muito boa. Tudo bom? Boa noite, Mariana. Boa noite. Boa Que noite. delícia, né? A gente tenta ali não nomear, mas vem tantos sentimentos aí, a gente observa só. É um contentamento mesmo, né? Uma completude ali, né? Muito bom isso. Quando você falou, né, quando a gente fecha os olhos, a gente se abre para o mundo que tem dentro de nós. Traduz tudo, perfeito. Exatamente é isso, né? Ótima sensação. Obrigada, Merlin. Eu também gostaria de dizer, porque nesse momento que a gente se fecha para dentro, é um turbilhão, né, de coisas acontecendo dentro da gente, que quando a gente está com os olhos abertos, assim, parece que meio que se fecha, né? A gente, pá, dá uma barreira. Aí, quando você fecha o olho, aí aquilo vem, aquele turbilhão de coisas vem. E aí você tem que administrar da melhor forma possível. E é nós, né, aquilo. Então, essa experiência é muito legal. Parabéns aí, Mariana. Obrigada. Obrigada a você. Eu percebi que com a respiração, ela me ensina muito sobre a leveza e a fluidez, né? Assim como o ar entra, ele sai e ele não pede licença, ele vai fluindo naturalmente, né? E é muito perfeito, tudo é perfeito como é, né? Da forma como é. Então é muito bonito ver essa percepção, assim. Eu entrei num estado assim que, nossa, foi maravilhoso. Não sei explicar, assim. Muito bom. Obrigada, Marinda. A Beatriz comentou também, minha pálpebra estava pesada e cansada. A gente percebe sensações e sentimentos que esquece no dia a dia.
Perfeito. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Eu escutando vocês falarem, eu senti um pouquinho de que cada uma falou. Essa questão de não nomear sentimento é muito difícil, deixar fluir apenas. E assim, quando a gente começou, os meus animais aqui, eles estavam muito agitados. E a minha cabeça estava muito agitada. Conforme foi passando o tempo, a sensação que eles acalmaram. Eu acalmei e eles acalmaram. Até o barulho do vizinho acalmou. Eu não sei se a minha mente acalmou, e aí é o que você fala, sentir a paz dentro da gente. Então foi muito interessante. Eu estou bem melhor agora. Perfeito, Obrigada. Carla. Muito obrigada. Obrigada a você por compartilhar. Muito bom. Realmente, quando a gente está numa certa vibração, numa certa energia, as outras coisas acabam não sei, não influindo muito, né? Não influenciando muito. Então, o vizinho estava falando muito alto. De repente, o vizinho está falando até que baixo, mas, nossa, para minha percepção, né? Para a lente que eu uso para observar isso, nossa, é um absurdo. E dependendo de como está o nosso ser interior, a nossa paz interior, ok, o vizinho tá lá gritando, mas tá tudo bem, ele tá feliz, que legal, né? Ele tá cantando. Então, pra que eu vou reclamar, né? E a Merlin comentou também, perfeito, Marinja não pede licença, mas está perfeito. Exato, como a Marinja já comentou, é o fluxo da nossa vida, né? O fluxo da nossa respiração é esse fluxo de deixar ir, deixar fluir, deixar como vem e vai, não precisa segurar. A gente não precisa segurar a respiração para ela acontecer, a gente não precisa estar o tempo todo atento. Nossa, agora eu tenho que inspirar. Nossa, agora eu tenho que expirar. Se a gente tivesse que lembrar disso a cada momento, quem sabe a gente não ia estar aqui, porque a gente não ia ter lembrado de inspirar ou de expirar em determinado momento. Então, isso é algo que acontece naturalmente no nosso corpo, né? E da mesma forma, é interessante a gente deixar tudo fluir, os sentimentos fluírem, os pensamentos fluírem, mas a gente ter o controle quando for necessário. Então, eu posso direcionar os meus pensamentos, né? Se eu começo a ver que, eu tô indo para um caminho de, por exemplo, eu vou num lugar, e aí isso já me causa uma ideia de, isso não é bom. E aí isso vai me causar um sentimento de, pode acontecer isso comigo, e pode acontecer o outro, e pode acontecer isso, e pode acontecer isso, então eu não vou no lugar. E aí eu vou ficar em casa melhor, né? Porque aí eu evito tudo isso. Se a gente for pensar assim, a gente não vai fazer nada no fim, né? Então especialmente hoje em dia, né? Por conta do que a gente está vivendo, tudo, a gente pode sair atualmente, né? Claro que com os cuidados necessários, dependendo do lugar onde as pessoas vão, se elas se sentem melhor utilizando máscara em lugares fechados. Existem muitas pessoas atualmente que estão com algumas questões por conta da pandemia, realmente, né? Não sentir a vontade de sair ou ir em determinado lugar, porque, eu não sei como vai estar, ou é melhor eu usar máscara, e se acontecer alguma coisa. E tem gente que nem sai de casa e, peguei Covid. Como que eu peguei Covid se eu nem estava saindo de casa, sabe? Então, muitas coisas têm a ver com a nossa frequência vibracional também. Às vezes, quando a gente vibra muito no medo, eu acho que eu não mostrei para vocês, tem uma imagem que mostra as frequências vibracionais, é bem legal. Tipo, como que a gente vibra, né? Assim, o nosso corpo tem uma frequência vibracional de acordo com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E isso influencia em várias outras questões. Aqui tem uma. E é interessante a gente ter clareza disso também, não sei, ter consciência, pelo menos, né? Disso. Vocês conseguem ver ou tá muito pequeno? Aqui a gente consegue ver, né? Tem alguns sentimentos de vergonha, por exemplo, né? Aqui é a questão vibracional, né? A frequência vibracional em que vibra cada um
desses sentimentos, dessas emoções, né? Então, a gente tem aqui a vergonha, que seria o nível mais baixo, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. A iluminação está muito próximo da gratidão também, que é a gente ser grato por qualquer coisa da nossa vida. A gente aprender a agradecer o que acontece, aprender a agradecer pelo que a gente já tem também. A gratidão consegue aumentar, né, essas escalas das emoções, ela consegue aumentar. Se a gente está, por exemplo, sei lá, eu estou aqui no nível da tristeza, se eu começo a ser grato por algumas coisas, isso vai aumentando, sabe? Então, é bem interessante. Tem uma meditação que eu vou passar para vocês, que é a meditação criativa, não sei se vocês conhecem, que ela foca para criar a nossa vida, basicamente, né? Então, ela foca muito na gratidão, principalmente. Então, basicamente a gente ir sendo grato por tudo que a gente já tem hoje, pode ser as coisas mais pequenas. Às vezes a gente pensa, eu não tenho nada para agradecer. Como que eu não tenho nada para agradecer se eu tenho um teto para morar, eu tenho um cobertor para me cobrir nesses dias que está frio, por exemplo, eu tenho água quente para tomar banho, eu tenho água para tomar, eu tenho comida, eu tenho amor dos meus pais em determinadas situações, eu pude fazer faculdade, eu pude estudar, por exemplo, né? Então, cada um tem as suas questões pelas quais a gente pode ser grato. E o simples fato da gente estar vivo aqui, agora, nesse momento, poder ter essa experiência de viver, é uma maneira de agradecer, é uma forma, algo pelo qual a gente pode agradecer. Então, essa meditação, ela vai focando no que a gente pode agradecer, 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 e a partir daí a gente pode criar a nossa vida, independente do que seja. Então, se a gente está em uma situação, por exemplo, de ansiedade, de outras coisas, eu posso me ver sem essas sensações. Então, eu me vejo sem essas sensações e eu sou grata hoje por já estar bem. E aí eu visualizo eu mesma bem num futuro próximo, já agradecendo agora. E com isso a gente manda esse sinal para o universo de que tudo está bem e isso vai trazendo essa realidade para nós. Isso pode ser usado em várias situações da vida. Então, eu quero passar numa entrevista de trabalho. Eu visualizo todo dia. Eu vou visualizar. São 10 minutos de meditação. Tem essa guiada que eu gravei, mas vocês podem fazer isso por conta própria, caso queiram também. Fazer isso cada dia até acontecer. Então, eu visualizo todo dia eu passando nessa entrevista e como que eu vou me sentir passando nessa entrevista. E no dia seguinte de novo, e no dia seguinte de novo, de novo, de novo, até acontecer. E se vocês fizerem isso com fé, realmente acreditando, com gratidão, o que vocês visualizarem vai acontecer se for bom para vocês, claro, e se não for, não fizer mal para nenhuma outra pessoa envolvida, né? Isso é bem interessante. E aí, focando nessa questão, alguém tem dúvida, pergunta, por enquanto, tudo bem? Dessas escalas das emoções, do que a gente viu até agora. Toda vez quando a gente sai de casa, muitas vezes a Mari, gente olha... Pode falar. Alguém quer falar? desculpa. Eu, Uhum. Mari, Sim. eu queria entender, assim, por que que na escala, não sei se você... a vergonha, ela está numa baixa, uma frequência menor do que a raiva, sendo que a gente Uhum. acha, né, acredita que a raiva ela seja muito mais danosa do que a vergonha, por exemplo. Eu me surpreendi, foi isso. Tá. Eu não saberia dizer exatamente a razão, né? Mas eu acho que a vergonha já passou pela raiva, tipo, e aí a gente traz isso tudo para dentro, de certa forma, sabe? Porque na vergonha a gente muitas vezes nem sai de dentro, né? Na raiva, às vezes a gente consegue. Eu tô com raiva e eu grito e eu consigo fazer algumas coisas. E na vergonha nem isso eu consigo fazer, então eu não consigo nem soltar, sabe? Tipo, o que eu sinto. Então, acredito que seja por isso, mas eu não saberia dizer com propriedade sobre isso, assim, sabe? Sobre esse tema específico. Eu posso pesquisar e depois falar. Mas obrigada. Obrigada. Imagina.
Ok, falaram, essa meditação para passar em uma entrevista de trabalho é maravilhosa. Ela serve para qualquer coisa, na verdade. Se a gente está com alguma enfermidade, né? Alguma doença, a gente consegue visualizar isso e com fé e tudo a gente consegue o que a gente quiser. Na verdade, não tem limites. Como a Xuxa canta, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que eu puder. E é muito real, é mais a gente realmente acreditar e lutar pelo que a gente quer. Eu vou compartilhar aqui as atitudes de mindfulness para a gente recordar e essa questão dos sentimentos, tá? Então, a gente tem aqui as 9 atitudes, que é o que eu mandei no WhatsApp também para vocês, né? Só para a gente lembrar quais são as 9 atitudes de mindfulness. Então, tem essa questão do não julgamento, né? Que a gente já viu na aula passada, comentou hoje também, né? Que eu tô sentindo algo, mas eu não vou julgar isso. Ou eu vejo uma situação, eu tento não julgar isso, sabe? Independente do que seja. Ah, eu vejo, por exemplo, duas mulheres se beijando. Eu não vou julgar. Ou eu vejo uma pessoa jogando lixo na rua. Claro, isso não é bom, mas eu não vou julgar, sabe? Então, é a gente tentar fazer isso nas pequenas coisas, né? Nesse caso, eu estou dando alguns exemplos práticos, mas em várias outras situações, a gente não julgar a nós mesmos, né? Como a gente fez aquela questão do espelho, de tentar não julgar. Se eu começar a me olhar no espelho, eu vou pensar, eu tô gorda, eu precisava fazer isso, nossa, por que que eu não vou pintar o cabelo? Porque eu já tô vendo uns fios brancos, sei lá. Não julgar, simplesmente. A paciência, que é a gente ter respeito com o tempo da vida. Muitas vezes, nem tudo acontece no nosso tempo. Inclusive, essa meditação que eu comentei, né? A gente vai visualizar, não necessariamente o que eu quero vai acontecer no meu tempo. Vai acontecer no tempo em que tiver que acontecer. Então, é a gente ter paciência também de aceitar o tempo dos outros. Às vezes a gente também pensa, nossa, mas como essa pessoa é lenta, né? Eu peço uma coisa para ela, ela não me entrega no prazo, como pode? Como que é o tempo dessa outra pessoa? Então, se eu vou pedir alguma coisa para essa outra pessoa, eu estou levando em consideração de que o tempo dela pode não ser o mesmo que o meu? Ou eu deixo claro o prazo que eu quero, que eu preciso, e eu pergunto se ela tem condições de me entregar isso nesse prazo em que eu preciso? Então, é importante a gente ter claro isso também na nossa comunicação, né? Ou comunicar o que eu quero, em quanto tempo eu quero, qual que é o prazo que eu quero, por exemplo, e ter paciência, no caso de isso não acontecer da maneira como eu gostaria, e ter a paciência para aceitar o tempo dos outros e o tempo da vida, no geral. A mente de principiante, que é um pouco também do que a gente fez hoje nessa meditação. Quando a gente fala que a gente é alquimista do nosso próprio corpo, né, que a gente começa a entrar nessa análise do nosso corpo, o nosso objeto de estudo, é o nosso corpo, a nossa mente, a nossa respiração, é a gente olhar para tudo isso como se fosse a primeira vez. Imagina que é a primeira vez que eu estou percebendo que eu respiro, a primeira vez que eu percebo que, nossa, entre eu inspirar e eu expirar, tem uma pausa. Eu já percebi isso. Nossa, que interessante. E aí eu posso perceber, de repente, que se eu observar meus pensamentos, né, eu tenho a capacidade de deixar esse pensamento ir e não entrar nele. Então, essa mente de principiante, além da curiosidade, né, é bem interessante, porque a gente olha para tudo como se fosse a primeira vez. E isso é interessante a gente fazer com tudo na vida. Se a gente tem um namorado, uma namorada, tenta beijar como se fosse a primeira vez. Como que é? Sabe? Hoje em dia também, na correria de tudo que acontece, né? Às vezes as pessoas, o beijo é um passo para o sexo, em muitos casos, né? E se não for? E se a gente só aproveitar o beijo como ele seria? Se eu for caminhar, eu tentar caminhar como se eu estivesse caminhando pela primeira vez. Eu vou para um lugar e tentar olhar para esse lugar como se eu estivesse olhando pela primeira vez. Pode ser a minha casa, onde eu estou todos os dias. Pode ser o lugar onde eu trabalho, pode ser a escola dos meus filhos, qualquer lugar.
Eu entrar nesse lugar como se fosse a primeira vez. O que que eu percebo de diferente? Isso tem a capacidade de expandir os nossos sentidos, né? O nosso olhar, ou seja quais forem os sentidos, e a gente consegue descobrir várias coisas novas com o simples fato de ter curiosidade e ter essa mente de principiante. Aceitação, que é a gente aceitar a nós mesmos, ou aos outros, ou ao que acontece com a vida, né? Então, às vezes, não sei, eu fui mandada embora do trabalho. Tá. Em vez de eu ficar revoltada, eu vou xingar meu chefe, vou não sei o quê, eu aceito essa situação, ok? Essa situação aconteceu, e o que que eu posso fazer para isso? Então, também, tentar não ser tão reativo a muitas coisas. Muitas vezes a gente tem muitas ações reativas sem ter noção do que a gente está fazendo, né? A gente tem determinadas atitudes só reacionando a outras coisas. Então, eu recebi um e-mail, eu já vou... O e-mail foi um e-mail péssimo, eu vou responder no mesmo tom para esse cara. Não, porque ele tem que ouvir. Ou a pessoa que grita comigo na rua, eu tô dirigindo. Um outro vai e xinga. E aí eu vou xingar também. Precisa disso? Ou eu posso simplesmente ter a paciência, a aceitação e o não esforço também. Tipo, para que eu vou fazer esforço de ir lá xingar outro cara, gastar minha energia para isso, em vez de ficar bem, ficar em paz, ok. Tipo, mande luz para esse cara e tá tudo bem. Confiança, que é a gente confiar em nós mesmos e confiar no processo, confiar no universo, confiar que as coisas boas vão acontecer para nós, independente de qualquer coisa. A gente confiar também nos outros, né? A gente vive também numa sociedade em que é muito difícil a gente confiar em outra pessoa, dependendo da situação, né? Tipo, eu quero ajudar um projeto, eu vou doar não sei o quê, mas eu não sei se eu confio realmente nesse projeto, né? Porque hoje em dia tudo estão querendo me enganar, estão querendo não sei o quê, então de repente vamos confiar e tudo bem, eu vou fazer essa doação, por exemplo, confiando de que isso está indo para o lugar correto. O não esforço, né, como a gente comentou, o não esforço, na verdade, é no sentido de tudo acontece de maneira natural, a gente não precisa se esforçar para nada, nem para a gente ser quem a gente não é, nem para nada. O não esforço é simplesmente agir de maneira natural na vida. Assim como o fluxo da nossa respiração acontece, a gente não precisar se esforçar para muitas coisas. Claro que se eu quero trabalhar de não sei o que, eu vou ter que estudar essa coisa, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que me esforçar para isso. Mas o não esforço é no sentido de naturalidade, não eu esforçar para ser algo que eu não sou. O desapego, que a gente, como a gente comentou da impermanência, a gente está aqui hoje e a gente não sabe o dia de amanhã. Então, se a gente olha ao nosso redor, eu tenho vários livros aqui, eu realmente vou ler esses livros, ou se eu já li, eu não posso doar esses livros, é desapegar de determinadas coisas. Então, eu olhar o meu armário, quantas roupas eu tenho, o que que eu realmente uso, será que eu posso desapegar disso? E desapegar de determinadas situações também, a gente aprender a delegar, por exemplo, no trabalho, tem pessoas que, não, isso daqui é meu trabalho, isso aqui é meu, eu não posso passar isso para o outro, porque senão, né, vai saber. Não, é aprender a desapegar e delegar em determinadas situações e deixar que a vida flua independente de nós mesmos, que o nosso ego não seja o principal, né? Em várias situações também na vida dos nossos filhos, a gente não precisa ser o protagonista na vida dos nossos filhos. Eu não vou deixar meu filho fazer isso porque ele tem que ficar comigo, ou meu filho não pode fazer aquilo porque eu que sou importante para ele, a outra pessoa não pode ser importante. Então é realmente desapegar, no sentido também de separação, né? Tem muitos casos de separação de pais, ou a mãe não deixa o pai ver o filho, ou o pai entra com processo, enfim, é bem interessante a gente ter isso para a naturalidade da vida. Isso pode acontecer, a separação, enfim, mas que todos tenham direitos iguais e que tudo aconteça de maneira natural, de maneira tranquila. A gratidão, como a gente comentou, né, que é ser grato por várias razões na vida, e disciplina. E disciplina no caso da gente continuar a decidir ter mindfulness ou ser mindfulness, fazer mindfulness, como queiram dizer, momento a momento. Então, é uma questão de decisão e de disciplina, realmente. Eu posso comer de qualquer jeito hoje. Eu vou comer de pé aqui, sem focar em nada.
mas eu posso escolher, agora eu vou tirar 30 minutos só para fazer a minha refeição. Eu não vou olhar e-mail, eu não vou escutar música, eu não vou falar com ninguém. Eu vou só desfrutar deste momento, eu e a comida. Então, eu posso ter a disciplina de fazer isso. Pode ser que enquanto eu estiver fazendo isso, não sei, alguém me chamou e, eu vou deixar aqui a comida e vou para lá. Ou, não, eu decido continuar o que eu estou fazendo em qualquer outra coisa. Então, eu estou focado no meu trabalho, eu tenho disciplina para continuar nesse foco. Para a gente poder fazer meditação, é necessário ter disciplina também, porque muitas vezes eu estou lá no momento de meditação e eu começo a pensar, mas eu estou perdendo mó tempo aqui, tipo, para que eu vou ficar aqui sentada, pensando, olhando para o meu corpo, olhando para minha respiração, tipo, vou fazer outras coisas que são mais produtivas. Então, todas essas atitudes estão relacionadas com mindfulness. Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Tranquilo? Tudo bem? E aí a gente tem aqui, quais são as emoções que você tem vivenciado no momento atual, seja no dia de hoje ou nos últimos dias, né? Então é a gente ter consciência de como que a gente tá, como que o nosso corpo tá, como que a gente está sentindo os dias. Então, o dia de hoje, se eu tivesse que classificar, como que eu classificaria? Eu tô feliz, eu tô triste, ou eu tô bem, mas eu não quero colocar uma classificação, ou eu tô assustado com tudo que tá acontecendo. A gente ter essa consciência de como que eu tô sentindo e por que que eu tô sentindo isso. Às vezes a gente sente medo, por exemplo, no caso da Covid, digamos, né? Então, eu tenho medo de sair de casa. Por que que eu tenho medo de sair de casa? Porque eu vi muita notícia na televisão e as pessoas estão morrendo. E o que pode acontecer comigo? Eu posso morrer. Eu posso morrer. Se eu ficar em casa, eu posso morrer também. A gente pode morrer a qualquer momento. A partir do momento que a gente está vivo, isso pode acontecer. Então, é interessante a gente ter claro, tentar entender, tentar estudar na nossa mente, isso só a gente pode fazer, né? A gente pode fazer isso com o auxílio de outra pessoa, ou com o auxílio de nós mesmos, tentar escrever, às vezes isso ajuda. Eu vou escrever, eu tô com medo, eu identifico que eu estou com medo disso. Por que que eu tô com medo dessa coisa? Porque isso pode acontecer. Mas e o que vai acontecer se acontecer isso? No fundo, o que eu tenho? Então, muitas das coisas que acontecem atualmente são medo da morte, basicamente. Muitas pessoas deixam de fazer coisas por medo de morrer. E se eu sei que eu vou morrer? Eu vou morrer de qualquer jeito. E aí? A diferença é que a gente nunca sabe, a gente não sabe o prazo de validade que a gente tem aqui nessa vida, né? Se a gente pudesse olhar deixa eu ver aqui, qual que é o meu prazo de validade? Que dia que eu vou morrer? Será que eu viveria melhor ou não necessariamente? E se a gente viver cada dia pensando, e se fosse o último? Eu vivi bem, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz da maneira como eu tinha que fazer, eu me comuniquei com as pessoas como eu deveria, eu falei o que eu gostaria de falar, ou eu tô com vergonha de falar algumas coisas, eu tenho medo de falar determinadas coisas. Tem gente que tem medo de falar eu te amo, por exemplo. Por que tem medo? De se sentir vulnerável? Qual que é o problema da gente se sentir vulnerável em determinadas situações? Eu sou menos do que alguém? Então é interessante a gente refletir sobre essas situações também. E sempre que a gente sai de casa, a gente olha normalmente a previsão do tempo, né? Vai fazer calor, vai fazer frio, então deixa eu colocar uma roupa aqui. E como é que tá a previsão do tempo dentro de você? É interessante a gente pensar isso também, se eu vou para algum lugar, eu vou sair, eu vou olhar a previsão lá fora, eu vou ver que tá sol. Legal, então eu não preciso levar uma blusa, ou eu vou ver que vai chover, eu vou levar um guarda-chuva. Mas como que tá o tempo aqui dentro? Dentro de mim tá chovendo, ou dentro de mim tá sol, ou tá nublado, eu não consigo nem identificar como que tá o tempo aqui dentro. Então é interessante também a gente estar preparado dentro da gente também para, independente de onde a gente vá. Se eu vou numa festa, eu vou num lugar, tá todo mundo super animado, mas eu não tô nessa mesma vibração. Será que é bom eu ir ou é melhor eu também ficar tranquilo e, eu tô bem em casa hoje?
amanhã, quem sabe, eu vou estar melhor. Porque, como a gente viu, é um fluxo constante. Hoje eu posso não estar bem e tudo bem, eu vou acolher esse meu momento de não estar bem. As mulheres, por exemplo, né, no momento de menstruação ou perto da menstruação, é interessante também ter essa consciência. Como que eu me sinto nesse momento? Será que é um momento que eu me sinto mais fechada e eu quero ficar comigo mesma e tudo bem? Ou não, eu me sinto tranquila, não tem problema nenhum. Então é interessante a gente ter consciência desses momentos na nossa vida, desses sentimentos que a gente tem. E o que que eu preciso para me proteger, então, nesses casos, né? Ah, se eu sinto que aqui dentro não tá bem, o que que me faria sentir melhor nesse caso? Eu consigo identificar? Ou eu posso tentar pensar ou tentar chegar a alguma conclusão? Ou tem alguém que possa me ajudar? Será que se eu falar isso para o outro, às vezes a gente tem vergonha de falar determinadas coisas, mas de repente, se eu contar isso para o outro pode me ajudar. Uma coisa bem interessante da atualidade é a questão do compartilhamento, né? Existem muitas coisas que são compartilhadas hoje em dia, inclusive nos trabalhos atuais, nas startups, não é mais como era antigamente, né? Não sei, nas empresas mais tradicionais, ai, todas as documentações têm que estar guardadas num documento super tarará. E nas startups atuais, tá tudo numa pasta compartilhada, você entra lá e faz não sei o quê, e aí o outro compartilha também outra coisa, e a outra pessoa também compartilha. Então, é um aprendizado contínuo e é um compartilhamento de informação. A gente aprende muito com o outro. E eu aprendo muito compartilhando coisas, assim como ouvindo do outro também. Então, pode ser bem interessante a gente compartilhar os nossos sentimentos também, às vezes, sabe? Ah, eu não sei, por exemplo, não, eu queria ir nessa festa, mas eu não tô me sentindo tão confortável. E se eu falar isso para uma outra pessoa que também tá indo para essa festa e de repente ela tá se sentindo igual, e aí a gente compartilha dessa mesma coisa, ah, então vamos ficar no cantinho lá na festa, mas vamos arriscar e vamos. Qualquer coisa a gente vai, chama o Uber e vamos embora, sabe? Mas arrisquem-se mais também. Vivam mais, não deixem de viver. Às vezes a gente deixa de fazer tanta coisa porque, eu tô com medo, eu tô com vergonha, eu tô... Gente, vão, vivam. É, a vida tá aqui para ser vivida, sabe? Também quando a gente pensa um pouco, como a gente comentou da morte, quando a gente olha para a morte, eu acho que também é uma razão a mais para a gente viver, tipo, agradecer o fato de estar vivo e vamos seguir em frente, né? Alguém tem alguma pergunta? A Marinha já falou, penso que o medo de morrer é o medo de não ter vivido, perfeito. Tem a música Epitáfio, né, dos Titãs. Ela fala muita coisa, ela é incrível. Epitáfio é o que se escreve depois que a pessoa falece, né? E a música fala, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol se pôr. Então, se eu tenho a oportunidade de fazer isso hoje, de eu poder amar hoje, ou como fala a Legião Urbana, para mim, as músicas são um grande aprendizado na vida, de verdade. Então, se a gente pensa, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É muito real. Se a gente amar hoje, aqui e agora, ok, que mais que a gente precisa? E tentar amar mais no lugar de julgar realmente. Se a gente entra, não sei, na internet, a gente vê, um é Lula, o outro é Bolsonaro, então eu odeio essa pessoa. Ou um é Palmeiras e o outro é Corinthians. As pessoas não se falam, gente, pelo amor de Deus. Tipo, isso é tudo temporário, sabe? E aí, se a gente tiver consciência disso, tá legal, é um período de tempo e vai passar. Enfim. A Carla falou, preciso imprimir os passos e olhar todo momento, bastante trabalho. Imprimir os passos do quê? Quer Do comentar, Carla? mindfulness. Ah, Do tá, os mindfulness. 9... sim, as 9 atitudes são muito importantes, sim, é legal a gente revisar isso a cada momento, sim, se puderem escrever e deixar na parede colado, ou deixar no celular, e tentar analisar em cada situação, é muito interessante, porque isso serve para qualquer coisa na vida, de verdade, qualquer coisa. Eu tenho que tomar uma decisão no trabalho, eu tô tomando essa decisão, eu tô julgando algo, eu tô agindo com paciência em relação a determinada coisa, sabe? Ver tudo isso é incrível, assim, para as nossas relações também é muito bom.
Eu posso fazer um comentário? Claro, aham. Eu tive essa experiência hoje do não julgar no trabalho, foi incrível, assim, e por isso que eu falo tanto que é um exercício diário. Eu estava, para variar, né, com uma situação delicada, eu estava tratando e eu achei que um profissional não tinha me mandado uma informação que eu precisava. E aí sem avaliar adequadamente, eu já julguei e o pior, eu já condenei. Falei, ele me mandou essa linha de informação aqui, quando eu mandei uma planilha para ele, que era para ele preencher uma coluna, uma célula, eu vou botar do jeito que ele mandou aqui. Eu literalmente não só julguei, como eu condenei, entendeu? E aí, eu mais revoltado ainda, eu peguei e mandei mensagem para ele. Falei, vem cá, é isso mesmo? Eu te mandei uma planilha para você me preencher e você apenas me respondeu uma linha de e-mail. Aí ele falou assim, não, Carioca, eu te mandei a planilha. Aí o que foi legal da história toda? Na mesma hora, eu exercitei. Eu acho que esse é o grande barato da coisa, né? Que eu queria compartilhar. Eu falei, cara, para, você está julgando, você está dentro de um contexto que não é favorável, e aí você já fez um julgamento sem nem fazer uma avaliação fria, ele tinha mandado, entendeu? Então, eu acho que esse é o grande exercício, porque é impossível dizer para você que a gente não julga, porque a gente julga o tempo inteiro. A questão é ter a capacidade de refletir, né? E o que você traz aqui é a reflexão, falar, olha, a gente vai continuar julgando, você julga, Mari, eu julgo. A questão é qual é a nossa capacidade de ter essa percepção e passar a refletir. Eu acho que é isso que eu levo de todas essas aulas aqui, entendeu? E que elas vêm no dia a dia. E aí é que eu acho que é o interessante. Eu pude ter essa reflexão, falei, cara, estou julgando. Eu julguei o cara aqui, já condenei, porque eu estou num contexto aqui, vamos dizer assim, estressante, e aí eu não achei uma determinada informação, já julguei, já condenei, e não é por aí. Então, eu acho que esse é um exercício diário. Perfeito. Eu Obrigada, penso que Antônia, por também compartilhar. são julgamentos e suposições, né? Porque às vezes a gente também supõe Exato. algo, Eu pensa, mas supus na na verdade hora. não é nada disso, né? Eu Eu já acho que quando você supus. estava falando, Antônio, me veio isso de algumas questões que aconteceram comigo, porque dessa semana mesmo aconteceram muitas sincronicidades e muitas pessoas vieram me pedir para ser escutadas. E aí a fala dele realmente foi também de uma pessoa que veio me falar sobre suposições, mas que na verdade não eram verdades, né? E isso serve também, porque quando a gente fala, a gente também aprende, né? E olha para si, né? E foi muito interessante, porque quando você estava falando ali, acho que você tinha uma frase, como que está o tempo dentro de você, me veio montar uma ferramenta aqui, porque às vezes as pessoas têm dificuldade em nomear ou dizer como está se sentindo, né? E aí eu pensei em criar uma ferramenta, não sei se existe, mas com figuras, né? Porque eu gosto muito de trabalhar em andragogia, por exemplo, como que, se você pudesse definir como você está hoje, como? Seria através do sol, da lua, do eclipse, e me vieram as ideias aqui. E eu achei muito legal, assim. Você sabe que eu Perfeito. queria isso, assim, esse exercício do mindfulness é muito importante que eu estou achando, porque às vezes assim você até sabe, que nem no caso desse rapaz que falou, dessa pessoa que falou, né? Você pode até o cara não ter mandado a planilha correta para ele, entendeu? E ele ficar realmente poderia falar assim, poxa, você não mandou, entendeu? Não vou julgar você, de repente você esqueceu, mas de repente o cara fez uma fé também, né? Então, no caso, aí é que tá, né? Sabe, aí é uma coisa meio para Mariana, aí, porque eu vi todas as palavras ali, mas analisei o cara aqui também, que ele falou. Aí como que você faz? Porque você não quer julgar as pessoas, você tem que ter esse espírito elevado e fazer aquela coisa de fluidez, mas você também tem que, queira ou não queira, analisar se a pessoa que está correspondendo com você, de alguma forma, ela né, assim, ela não está surgindo de boa fé, né? Eu sei que a gente tem que sempre que levar num campo favorável a nós, mas você também tem que estar ciente de que a coisa pode também não ter vindo para você de uma boa forma, né? Então, você não pode ser tão assim, acho eu, né? Porque eu estou nesse conflito, né? Você não pode ser assim tão singelo de pensar que é só você que julga, ou só, né? Não sei, eu estou longe de ser um Buda, tá? E nem quero ser um Buda, tá? A questão aí é a Mariana também, com certeza, não é um Buda.
Eu acho que a questão é você poder, no mínimo, refletir sempre. E aí eu fui nele e perguntei, você me mandou, ao invés de apenas julgar e tomar ação, eu fui e perguntei. Aí ele falou, mandei sim, eu preenchi. Aí eu caí em mim, entendeu? Eu falei, pô, peraí, deixa eu ver aqui. Aí eu falei, caramba, ele mandou, eu que não tinha visto, que ele me mandou o e-mail, entende? Então, eu acho que parte por você poder refletir. Refletir, acho que já é um grande passo, entendeu? Ah, bom, Não, eu só queria entender assim, né? Tipo assim, e se o cara tivesse... Não, eu só estou usando você como exemplo, desculpa aí. Não tem problema mas, nenhum, pode usar. assim, é só o seu caso aí, tá? Não tô... Porque, assim, às vezes a pessoa pode até ter mandado para você, assim, não ter mandado para você a coisa legal, mas como que a gente teria que reagir neste momento, né? Nessa coisa, quando a coisa não vem legal? Aí, né? Aí tem que julgar, não tem? Eu não sei. Né? Eu posso responder e a Mariana faz a mediação aí. Se ele tivesse para mim, eu não preenchi a planilha, eu só te mandei uma linha de e-mail. Ele já estava julgado e condenado. Eu falei, então tu vai ficar sem um funcionário, tá? Porque esse trabalho que eu estou fazendo, eu expliquei para você qual era, e com a informação que você está me dando, a gente vai mandar ele embora. É isso. É isso. Pois é, então, aí... Aí eu não sei, né? De repente, você poderia perguntar lá para a pessoa, eu não sei. Aí é que tá, porque aí fica uma vibração meio ruim, né? De o cara ter feito isso, ou de você ter que mandar o cara embora. Eu não sei. Aí eu achei, por isso que assim, o não julgamento para mim é uma coisa muito difícil. Ah, sim, é difícil mesmo. Por isso que é um exercício. É um trabalho frequente. Tudo isso que a gente está vendo realmente é uma decisão momento a momento, não é algo imediato, como o Antônio falou, eu não sou Buda. A gente não vive dessa forma o tempo todo. É praticamente impossível a gente fazer isso. E até mesmo, não sei, as pessoas que ficam lá no Himalaia o tempo todo meditando, não necessariamente eles estão assim, como 100% tranquilos, com paciência. É isso que eu estava pensando. Mas muitas das coisas, se a gente estuda os mistérios do universo, né, tem um monte de outras coisas por trás. O que eu mostrei aí da frequência vibracional, se a gente vibra na frequência da gratidão, que é uma das mais altas que tem, a gente vai trazer isso para nós. Então, a gente está nessa frequência, o que vai aparecer para nós está nessa mesma frequência. Então, não necessariamente vão ter pessoas que vão agir de má fé com a gente, porque a gente não vai atrair esse tipo de situação. Agora, se a gente vibrar na frequência do medo, eu vou atrair as situações também nessa mesma frequência vibracional. Se eu estiver na vergonha, eu vou atrair situações na mesma frequência vibracional. Então, é super importante a gente elevar a nossa frequência vibracional e, com isso, várias situações na nossa vida vão mudar. Várias outras coisas. Agora você me pegou, Mariana. Agora sim. Esse é o trabalho, então, da gente fazer, porque aí a gente mesmo se protege, meio que né, se protege, tem essa imunidade de afastar coisa ruim, né? Tipo, naturalmente. De tudo, sim, de tudo, realmente, de doenças, de situações, de, não sei, assalto, várias outras coisas. É como se a gente tivesse uma capa, uma proteção, mas isso é a gente que consegue fazer momento a momento, não é também algo, nossa, agora eu tô protegida de tudo e tá tudo bem na minha vida. Mas não. É que mas eu posso não ter o que comer hoje, mas eu vou agradecer por poder tomar água, por exemplo. E amanhã eu vou ter o que comer, sabe? Agora travou aqui. Isso pode ser feito em qualquer momento, qualquer situação. Sim, não é tipo, depois você põe essa capa lá no WhatsApp para a gente usar. Não é assim. É algo que precisa ser trabalhado momento a momento. E aí por isso que é importante a gente ter essa análise de nós mesmos, sabe? A gente vai começando a perceber, nossa, mas eu estou julgando nessa situação. Ou aqui eu estou agindo sem paciência, aqui eu estou fazendo determinada coisa. Então, a gente vai se sintonizando na frequência do amor e tudo vai dar certo. Não, agora tudo explicado. Agora você matou aí a parada, porque aí, por isso que é o nosso trabalho, justamente
para aumentar a Sim. nossa proteção de afastar e atrair coisas boas. Entendi. Mariana, posso comentar a respeito disso? Claro, sim. Bom, vamos lá, né? Pegando um gancho aí no que o Carlos e a outra participante também, né, colocou ali, como realmente é uma construção ali, né, diária do que a gente vai evoluindo nisso. Eu vou até usar uma historinha aqui e depois até falar um relato, é breve, tá? Porque eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, mas acho que condiz com... tem né, até o Cortella fala muito isso, tem uma historinha que se você vai andando com a xícara de café, né, e te esbarram nela e você derruba o café, por que você derrubou o café? Né? Porque eu tinha café dentro dela. Se eu tivesse água, eu teria derrubado água, se fosse chá, seria chá. E assim, quando você se propõe a evoluir, a desenvolver, você começa a pegar essa responsabilidade para você, né, de olhar um pouco mais. E eu passei por duas experiências ali, né, de um tempo muito grande, uma mais recente, uma no final do ano passado, que eu tinha todos os motivos para falar que filha da Xuxa ali, né? E eu por um momento falei, não, é dentro de mim, eu tenho que focar o que isso está me fazendo crescer, né? Como eu estou me sentindo, qual que é a reação minha e o que isso está me ensinando. Então, as pessoas, sempre aparecem, né? Os desafios, pessoas desafiadoras, mas elas sempre estão ali no caminho para ensinar também. Eu lembro uma vez, um lugar que eu trabalhei, né, que eu não concordava ali com a gestão, tudo, e eu falei que eu aprendi muito até mesmo a não ser como essa pessoa, né? Então, tudo é aprendizado e todas as pessoas são professores. A gente está aqui realmente para aprender a todo momento. E quando tem essas situações conflitantes, ela diz mais a nosso respeito, né, do que ao outro, né? Separar o que é meu, o que é do outro. É legal, nossa, não é, foi de má fé, beleza, mas era o que o outro tinha a oferecer. Sinto muito, lamento. Mas e eu, né? E dentro de mim, o que eu consigo oferecer a mim mesmo? Perfeito, Merlin. Muito obrigada por compartilhar. Sem dúvida. A gente está aqui nessa vida para aprender mesmo. Às vezes a gente fala assim, né, sobre o outro, né? O outro é tóxico, mas a gente esquece que nós também somos tóxicos, né? Em algum momento nós também fomos da mesma forma que aquela pessoa e nós estamos reagindo da forma como alguém nos tratou já. Então, acho que é um exercício constante, né? De autoavaliação e também do que está acontecendo no nosso entorno, né? Por isso que eu acho que a Mariana está falando muito isso. Qual é a frequência que eu estou sentindo no meu entorno? Então, é o que eu estou emanando. Eu estou um para-raio, eu estou aqui com uma antena parabólica. O que está ao meu redor é o que está aqui dentro, né? Perfeito. Bom, É eu só queria exatamente finalizar, isso. se vocês puderem, para tornar a semana mais alegre para vocês. Sei que vocês vão gostar, vocês vão ver bem rápido mesmo. A hora que você citou a Xuxa, meus 2 filhos viveram a geração da Xuxa, né? A mais nova, principalmente, que nasceu em 95, era o auge, vamos dizer assim. E você citou aí tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Vai me Imagina dar. uma criança de, sei lá, 10 anos, não menos, 6 anos, 7 anos ouvindo isso. Ela achava que o cara lá de cima era o vizinho, vocês acreditam? Ela passou isso durante anos, porque ela não entendia. E ela, pô, mas o vizinho vai dar uma coisa. Eu juro por Deus, ela foi falar isso pra gente depois de adulta. Eu vou rir pro resto da minha vida. E é verdade essa história. Ela ouvia a letra, não entendia, né? O cara lá de cima, quem está em cima da gente, mora num apartamento, né? Ela passou a infância achando que era isso. O dia que ela compartilhou isso comigo, com a minha esposa, nossa, a gente também passou tanto rir. Era o cara lá de cima, era o nosso vizinho. Falou, daqui a pouco eu vou bater lá na porta dele. Meu pai nem fala direito com eles. Como é que ele vai me dar tudo o que eu quiser? É louco, né? A mente da criança, né? É muito engraçado. É muito bom, obrigada, Antônio. Perfeito, obrigada a todos por tudo que vocês compartilharam. Eu acho que a gente acho que a gente aprende mais também com esses compartilhamentos. E a tarefa dessa semana, só para não esquecer, é a gente anotar durante todos os 7 dias da próxima semana um motivo pelo qual a gente é grato naquele dia ou naquele momento.
E Hoje uma eu estou tarefa... gratíssima, Mariana. Ai, que Muito bom. obrigada. E uma tarefa adicional para quem quiser é manter um diário, todos os dias escrever 3 coisas pelas quais você é grato no seu dia, tá? Pode fazer o horário que vocês quiserem, se quiser fazer no final do dia e escrever sobre o seu dia, ou no dia seguinte, quando acordar, escrever, ontem, o que eu fui grato, o que eu sou grato por o que aconteceu comigo ontem. Então, como vocês preferirem, tá bom? Eu acabo fazendo o potinho da gratidão. Muito bom, perfeito. Pode ser uma opção também, o potinho da gratidão. Colocar papel, escrever, né, e colocar no potinho. Tá bom? Muito obrigada a todos. Boa Obrigada, noite. Gratidão Ótima semana. a todos. Obrigada. Até semana que vem. Gratidão, Semana que vem é Mariana. a nossa última também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, Obrigada. podem mandar no chat, no WhatsApp, ou perguntar aqui. Podem trazer as dúvidas, perguntas, tá bom? Obrigada. Boa Obrigada, noite. boa noite. Beijo, obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.